Eu não conhecia essa música, e aí há 1 milhão de anos atrás, Bruna apresentou para a gente cantar ela no louvor. E a primeira vez que eu ouvi a música, essa frase do refrão chamou muito minha atenção. Ele disse que é a voz do Senhor, irmãos, que dá razão à nossa vida. Percebe? Ele diz, ela não aquece apenas o coração, mas é ela que devolve a razão, que faz a gente andar naquilo que é o correto, naquilo que é racional. Inúmeras vezes a gente está tão tomado por sentimentos, por emoções, por sofrimentos, por alegrias, por confusões, né? Essas coisas todas mexem muito com a gente, né? Quando estivermos assim, não esqueçam, é a voz do Senhor, é a palavra de Deus, irmãos, que devolve razão. Quando os nossos sentimentos estão borbulhando em efervescência, né? Ou ruim, ou bom, seja lá o que for, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. É ela que vai trazer a gente para o prumo certo, dar razão à nossa vida. Ei, mas vamos ler a Escritura? Livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser chamado de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Irmãos, Deus abençoa e recompensa a fidelidade. Não esqueçam disso. Deus abençoa e recompensa a fidelidade. Inúmeras vezes a gente pensa assim, mas nem sempre eu faço melhor, nem sempre eu sou tão constante no que eu faço, nem sempre eu faço tudo o que eu podia fazer. Não é só você não, eu também e todo mundo. Eu, você, todo mundo é assim. Nós não somos tão constantes e bons como gostaríamos de ser, mas se nós fazemos para o Senhor, irmãos, se nós estamos nos dedicando ao Senhor, não esqueça, Ele é misericordioso, bondoso, e Ele vai sempre nos recompensar, não por causa da qualidade do que a gente fez, não por causa da nossa constância, mas por causa do seu amor, da sua misericórdia e da palavra que Ele mesmo deu que faria isso. Entendem? Não esqueçam daquilo que está em Levítico 26, não esqueçam de todo o capítulo 28 de Deuteronômio. Até o versículo 15 de Deuteronômio 28, nós vemos Deus falando o quanto Ele vai abençoar aquele que ouvir a sua voz e atender.
É verdade que a partir do 16, eu acho que até o 76 ou 77, alguma coisa assim, ele fala sobre os castigos decorrentes da quebra da aliança. Mas inúmeras vezes a gente só se lembra dos castigos. A gente não se lembra que Deus abençoa, que Deus recompensa, que Deus é fiel. Esse texto fala disso para a gente. Caleb procura Josué, que era o substituto de Moisés, né, liderando o povo de Deus, para atravessar o Jordão e tomar a terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado. E Caleb diz a Josué: você sabe o que foi que Moisés disse a gente? Você estava comigo. Naquele tempo, quando Moisés mandou 12 espias, éramos eu, você e mais 10. Nós fomos naquela terra, nós vimos tudo que tinha lá, e os 10 que estavam com a gente ficaram com medo do tamanho daqueles homens que estavam lá, da espessura das muralhas, da preparação que eles tinham para a guerra. Eles passaram vários dias lá, junto comigo e com você. Eles viram tudo e ficaram com medo. Foi diferente comigo e com você. Nós vimos tudo e ficamos confiantes. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Quando eles voltaram, irmãos, os 10 espias, que antes eram líderes do povo e agora se viam como insetos diante daquele povo dos cananeus, né? Tanto Josué quanto Caleb disseram a eles: se calem, vocês estão dizendo coisas erradas, não é assim. Aquele povo realmente é grande e forte, mas se nós estivermos com o Senhor, se o Senhor estiver ao nosso lado, nós vamos parti-los como um pão, nós vamos comê-lo como a gente come pão pela manhã. Josué e Caleb, irmãos, foram os únicos dois, as únicas duas pessoas de toda aquela geração, incluindo Moisés e Arão, que também não atravessaram o Jordão. Caleb e Josué foram os únicos dois, por conta da sua fidelidade a Deus, porque eles foram fiéis ao Senhor, irmãos. Quando eles estão do outro lado do Jordão, havia passado 45 anos. 45 anos. Caleb agora, irmãos, estava com 85 anos. Ele procura Josué e diz: olha, você sabe o que Deus prometeu para a gente. Hoje, eu ainda tenho a mesma força que tinha naquela época. Quando naquela época eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. Mas eu tenho a mesma força. Eu só quero que você me dê autorização para tomar posse da terra. Essa terra onde ele ia, Kiriat Arba, era tomada por anaquins, um povo realmente muito grande. Eles chamavam inclusive de gigantes, de tão grandes que eram aqueles homens. Mas Caleb, irmãos, não está pedindo um exército, ele não está fazendo nada. Ele, 45 anos depois, ele mantém a mesma confiança em Deus. A força que ele fala para Josué que ele tem, irmãos, não está basicamente, unicamente, especificamente na sua força física, mas na sua confiança em Deus. Foi isso que não mudou nesses anos. Vejam que no versículo 12, o final do versículo 12, Josué capítulo 14, versículo 12, o final, ele diz assim: se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Percebem que ele diz a Josué, no versículo 10, ele diz: olha, hoje eu estou tão forte como, o versículo 11, né? Estou tão forte hoje como estive naquele dia. Ele diz isso no versículo 11. Mas quando chega no final do versículo 12, ele diz: esta força vem da confiança que eu tenho em Deus. Entendem, irmãos, de onde é que vinha a motivação para, depois de esperar 45 anos, depois de estar com 85 anos de vida, ele procurar e dizer: eu só quero autorização para enfrentar os gigantes e tomar aquela terra. Toda vez, irmãos, que eu leio esse texto, eu fico lembrando de Isaías 40, né? Finalzinho do capítulo 40, um dos capítulos mais maravilhosos e que eu amo, onde ele declara a grandeza, a majestade e a glória do Senhor por todo o capítulo. Chega no final do capítulo 40 de Isaías, ele diz: olha, aqueles que esperam, aqueles que estão no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem como águias, eles correm e não se cansam. São aqueles que esperam no Senhor. É isso que eu e você precisamos entender. Deus é fiel, irmãos.
Ele é fiel, Ele vai recompensar a sua fidelidade, Ele vai recompensar o seu esforço, Ele vai te dar forças para permanecer confiando até o momento em que Ele vai cumprir a palavra dEle na minha vida e na sua vida. Algumas vezes a gente desanima por tanta coisa, né? Quando, de algum modo, por qualquer coisa que seja, o desânimo tentar tomar conta do seu coração, antes de você pensar em recorrer a um remédio psicoativo, recorra a Cristo. Recorra ao Senhor, sabe, irmãos? Recorra mesmo a Deus. Se coloque diante do Senhor, busque ao Senhor, ore, busque confiança em Deus. Cada vez que preocupações começarem a tomar o seu coração, como acontece comigo, como acontece com qualquer outra pessoa, coloque a sua confiança em Deus. Não permita, irmãos, que as preocupações, as tristezas, essas coisas ruins que muitas vezes afetam, atacam a nossa alma mesmo, né? Às vezes quando eu me sinto assim, eu fico lembrando do Salmo 91. Eu digo, rapaz, isso deve ser a seta que voa de dia, deve ser a mortandade que assola ao meio-dia, a peste que se propaga na escuridão. Só pode ser. Isso acontece com todo mundo. Mas lembre do próprio salmista no Salmo 91, ele diz, eu fiz do Senhor o meu escudo, eu fiz do Senhor a minha fortaleza, eu fiz do Senhor o meu lugar seguro. Era isso que Caleb estava fazendo, irmãos. 45 anos depois, ele continuava fazendo de Cristo, de Deus, da promessa do Senhor, o seu lugar seguro, lugar onde ele poderia descansar, lugar onde ele poderia encontrar paz de todas as dificuldades que ele tinha. Ele poderia, nessa hora, chegar para Josué e dizer assim, Josué, Deus prometeu que ia me dar a terra, mas você já viu aquela terra? Você já viu? Parece Salvador, é uma montanha só, não é reta, é só um sobe e desce, cheia de gigantes, como é que eu vou entrar naquele lugar? Não é nada disso que Caleb faz, irmãos, nada disso, pelo contrário, a terra era assim? Era uma terra montanhosa? Era. Tinha homens gigantes? Tinha. Preparados para a guerra? Tinha. Mas você percebe que, apesar desta realidade, ele coloca os olhos em uma realidade muito maior, que é o próprio Deus, que é a promessa de Deus, e ele diz, olha, Deus prometeu que ia nos dar essa terra, eu estava lá, eu ouvi, e você ouviu também, e hoje eu quero essa terra, hoje eu quero tomar posse dessa terra. É isso que eu e você precisamos fazer, irmãos, em vez de a gente parar e estar meditando nas dificuldades, está pensando nas lutas, está pensando que a terra não serve, que tem gente gigante, que vai ter muita dificuldade. Lembre da promessa de Deus. Se volte para a palavra do Senhor. Sabe, leia o Salmo 91, lembrando que o Senhor é que te guarda. Lembre Isaías 40, ele dizendo que ele vai fortalecer, vai te dar forças para que ainda na velhice você tenha a força e a confiança de um jovem, por causa da mão do Senhor sobre a sua vida e a minha vida. É isso que nos anima, irmãos. É isso que nos fortalece. Mas nós vivemos em um mundo onde, se a gente estiver um pouco triste, né? Um pouco abatido, cabisbaixo, sem direção, assim meio sorumbático, né? Alguém chega para a gente e diz assim, rapaz, você precisa de férias, você precisa ir para a praia, você precisa pegar um cinema, você precisa jogar um pouco de bola, você precisa de Jesus na sua vida, meu filho. Entendem que essas coisas passam, você entende que ir para o cinema, que joga bola, isso é uma dopamina barata e que vai acabar logo, que terminou o jogo, você vai estar cansado, beleza, mas daqui a pouco você precisa de mais. O que eu e você precisamos, muito mais do que diversão, para aliviar a nossa alma, as dores e as dificuldades da nossa alma, é confiar nas promessas de Deus, irmãos. Isso é que fez Caleb ficar 45 anos confiando. Não foi porque ele estava tirando férias, estava indo para a praia, estava jogando bola, estava indo para o cinema, estava vendo uma série que ele gosta. Ele estava confiando em Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Parar de confiar em recursos meramente humanos para aliviar as dores e os sofrimentos da nossa alma e começarmos a confiar em Deus, a buscar as suas promessas. Ele prometeu e Ele é fiel. E Ele vai permanecer fiel conosco, comigo, com você, com cada um de nós, irmãos.
É isso que sustenta a nossa alma, sabe? Não é diversão, não é as coisas quando começam a dar certo, não são essas coisas. Mas é o Senhor na minha vida, na sua vida, é a confiança na promessa dEle. Tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor guarde o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo modo como o Senhor tratou com Calebe. Muito obrigado. Porque isso nos mostra também o modo como o Senhor está disposto a tratar conosco. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo Deus. Da mesma forma que o Senhor manteve a promessa que fez a Calebe, o Senhor também mantém conosco. O Senhor é fiel sempre, sempre, sustentando, segurando as nossas mãos, nos fortalecendo, nos livrando do mal, aliviando as dores, nos dando vitórias em meio às lutas. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor. Nós te rogamos, Deus, abre os nossos olhos nesta manhã, abre os nossos olhos para que possamos confiar na tua promessa, para que possamos saber que aquele que prometeu não falha, aquele que disse que nos abençoaria, Ele está assentado sobre o trono do universo, Ele se veste de justiça, e algo que Ele prometeu vai acontecer. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, não há outro como o Senhor, não há Deus semelhante ao Senhor, somente Tu és Deus, eterno, perfeito, maravilhoso e bondoso. Nós te glorificamos e te adoramos, nosso bendito Senhor. Amém. Nosso irmão Ailton vai nos dar um recado.